Olá, bom dia a todos, todas, todes. Dando início agora à mesa redonda, cujo tema é Libras e Línguas de Sinais Emergentes, compostas por mim, que sou professora da Unesp de Araraquara. Meu nome é Angélica. E esse aqui é o meu sinal, em língua de sinais, o sinal que me identifica. Também vai ser composta pelo professor Anderson e pelo professor Rodrigo. Bom, eu gostaria, então, de agradecer primeiramente pelo convite. Eu me sinto muito honrada de ter recebido a organização da organização do GEL, esse convite, para coordenar essa mesa. É importante destacar que essa mesa é um marco histórico no GEL, pois temos uma atividade apresentada em língua de sinais sobre o tema sobre língua de sinais e com um palestrante surdo, que é o professor Rodrigo. A história da linguística das línguas de sinais não é recente, mas, infelizmente, poucas pesquisas dessa área são incluídas nos eventos e nas disciplinas de linguística geral. Portanto, essa oportunidade que temos hoje de mostrar um pouco dessas pesquisas realizadas no Brasil é, para a comunidade surda e para os pesquisadores da linguística da língua de sinais, muito importante. Sendo assim, agradecemos à comissão organizadora do GEL. Tem dois pesquisadores americanos, Renner e Robson, especificamente em 2021, que argumentam que umas das razões pelas quais pesquisadores evitaram, por muito tempo, o tema sobre as línguas de sinais e gestos se deve ao fato de que são formas de comunicação que envolvem pessoas com deficiência. A patologização das línguas de sinais e a relação entre deficiência e linguagem contribui, infelizmente, para a institucionalização de pessoas surdas. Uma série de violências que marcam, infelizmente, a história do povo surdo, incluindo a privação linguística. Hoje, em 2024, até agora, a gente tem crianças surdas sendo privadas de uma língua. Sobre isso, então, é importante denunciar que, ainda hoje, muitas crianças são privadas da aprendizagem das línguas de sinais, sendo submetidas sistematicamente a terapias de reabilitação. Nesse sentido, o estudo e a valorização das línguas de sinais como um meio legítimo de comunicação deve ser também uma preocupação da linguística. Mas, para isso, precisamos aleijar a linguística, fortalecendo uma linguística creep, ou aleijada, pois, quanto mais estudamos a linguagem humana, menos produziremos ou incentivaremos o discurso da deficiência. Na mesa de hoje, eu vou convidar o professor Anderson Ele tem mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Piauí e doutorado
pela Unicamp, aqui pela Unicamp. E, atualmente, ele trabalha na Universidade Federal de Pernambuco. E, em seguida, nós vamos ouvir o professor Rodrigo, que possui bacharelado pela Universidade Luterana do Brasil, Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Linguística pela Universidade Federal também de Santa Catarina e doutorado em Letras e Linguísticas pela Federal de Alagoas. Atualmente, é professor da Universidade Federal do Ceará. Agradeço, desde já, a presença dos professores que vão compor a mesa agora. Palmas, por favor. Bom dia a todas as pessoas presentes. Conforme dito, eu sou o professor Anderson, eu sou conhecido na comunidade surda através dessa forma aqui, ó. Isso, esse é meu nome em língua de sinais. Sou conhecido dessa forma e é um enorme prazer estar de volta à Unicamp, onde eu me formei doutor. Eu estou bastante emocionado e é muito importante também ter participado aqui do GEL, esse congresso tão importante. Então, muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado à professora Lívia pelo convite de participar dessa mesa. Então, eu vou dar início à minha apresentação, cujo o título é Minha Pesquisa Relacionada às Línguas de Sinais Emergentes. E como que essas línguas de sinais emergentes podem ajudar nas pesquisas linguísticas, né, ao nosso conhecimento linguístico. Então, a minha apresentação está assim organizada. Primeiro eu vou explicar os conceitos o conceito de língua de sinais emergente, caso alguns ainda não o conheçam. Também eu vou apresentar as pesquisas que estão em andamento relacionadas às línguas de sinais emergentes com diferentes temas, né, e que vocês vão poder contemplar. Depois eu vou falar um pouco sobre políticas linguísticas associadas às línguas de sinais emergentes e, por último, a conclusão. Bem, então, o termo aqui utilizado, línguas de sinais emergentes, é conceitualizado através desses 4 autores aqui, que em 2014 descrevem o termo línguas de sinais emergentes. Então, caso nós, enquanto humanos, estivermos isolados de qualquer convívio social, será que esses humanos eles inventariam uma língua? Como é que eles resolveriam essa questão? Então, enquanto pesquisadores daqui da pós-graduação, a gente sabe que eticamente isso não é apropriado, mas a gente não poderia fazer um experimento isolando uma pessoa do convívio social por muito tempo e depois retornando a ela para ver se desenvolveu algum tipo de língua, né? A gente não poderia fazer isso, a gente sabe que isso é proibido, mas isso acontece naturalmente com as pessoas surdas. A gente sabe de alguns casos, de algumas experiências em que crianças foram isoladas do convívio social e elas não desenvolveram nenhum tipo de língua. Um caso muito famoso é da Jenny, dos Estados Unidos. Eu acho que alguns podem conhecer esse caso. Ela ficou presa em casa, não teve nenhum contato social, teve um prejuízo linguístico, um trauma psicológico, e não pôde desenvolver língua. Só que o que é interessante nisso tudo é que as crianças surdas que nascem em famílias de pessoas ouvintes que não lhes apresentam línguas de sinais, elas desenvolvem o que nós chamamos de sinais domésticos. Então, elas desenvolvem uma linguagem para se comunicar com seus familiares, o que a gente diria ser um idioleto, praticamente, a língua que ela desenvolve. Só que isso não é a mesma coisa do que está sendo conceitualizado aqui como línguas de sinais emergentes. As línguas de sinais emergentes têm a ver com
desenvolvimento dessa língua entre seus pares e entre outras pessoas. Uma única pessoa não tem uma retroalimentação de sua comunicação. As línguas de sinais emergentes se apresentam em comunidades linguísticas onde muitas pessoas surdas ali estão. Então, é diferente dos sinais domésticos, onde essas pessoas em situação de isolamento desenvolvem. Tudo bem até aí? Tá claro? Então, a gente tem sinais domésticos, que não são as mesmas coisas do que nós estamos nos referenciando aqui como línguas de sinais emergentes. Mas aprofundando um pouco a respeito das línguas de sinais emergentes, nós temos dois contextos nas quais elas se desenvolvem. Então, existem línguas de sinais emergentes que são híbridas. Por exemplo, em Nicarágua, nós tivemos o caso de que, por muito tempo, institucionalmente, governamentalmente, as escolas de surdos eram proibidas. Então, cada pessoa surda acabava por estar isolada em suas famílias, se utilizando de sinais domésticos. E quando se institucionalizou uma escola para que essas pessoas ali pudessem se escolarizar, elas trouxeram consigo esses sinais domésticos e ali se misturaram sinais domésticos de várias pessoas surdas, dando origem à língua de sinais nicaragüense. A gente tem a outra imagem ali, que é o exemplo de Israel, né, onde Al-Shaed, onde os beduínos ali estão, é uma comunidade de muitas pessoas surdas, e o que acontece ali é que não havia nada de sinais domésticos anteriores, não tinha nenhum tipo de substrato linguístico. E o que acabou acontecendo é muito parecido com a comunidade que eu vou descrever aqui no Piauí. Então, a gente tem o que aconteceu na Nicarágua, que foi uma língua de sinais emergente misturada, e a gente tem uma língua de sinais que aconteceu espontaneamente, que emerge espontaneamente. Então, os dados que eu vou apresentar hoje, eles advêm do estado do Piauí, de uma língua de sinais emergente que é conhecida como Sena. A cidade da onde essa comunidade está é chamada Várzea Grande, Várzea Queimada, perdão, no município de Jaicós, com uma população de 34 surdos, de 34 pessoas surdas. E esses dados também foram recolhidos, né, coletados dos familiares de 3 irmãos surdos, em uma outra localidade que é em Buriti dos Lopes. Só que o que é interessante é que essas 2 pessoas surdas são videntes, e essa outra pessoa surda, a terceira, ela acabou por ficar cega tardiamente, ela adquiriu uma cegueira. E aí eles têm a sua língua de sinais emergente, mas por conta desse surdo cego, que adquiriu a cegueira tardiamente, eles ainda se comunicam através de Libras tátil. Então, a gente tem outras, sinais táteis, perdão. A gente ainda tem outras comunidades de línguas emergentes que a gente vai citar agora, citar ao longo da nossa apresentação. Eu e a professora Angélica, nós participamos de um projeto chamado Lucinda Ferreira Brito, e esse projeto assim é denominado porque a professora Lucinda foi a primeira pessoa que encontrou no Maranhão uma comunidade de pessoas surdas da etnia Urubu-Capor que tinham uma língua de sinais emergente, língua de sinais própria dessa etnia. Então, em homenagem à professora Lucinda, o projeto leva o nome dela. A gente já tem uma publicação que é o Dicionário de Sena. Esse dicionário vai ser produzido também em e-book para que vocês possam baixar. Então, em breve, ele também vai estar disponível nesse formato. Ainda não, mas em breve será. E aqui é a família de Buriti dos Lopes. Nenhuma dessas pessoas passou pelo processo de escolarização. E a língua emergiu desse seio, é um sistema desenvolvido por essas pessoas. Então, a língua de Sena, a língua de sinais emergente Sena de Várzea Queimada é apresentada nessa localidade. Ela ali se dá mais ou menos 90 anos de idade,
De 1932 até hoje, as pessoas ali falam em cena. Então, a professora Angélica vai lá, foi comigo em dezembro passado. Você gostou, Angélica? Gostou? Foi uma boa experiência? Foi? Amei, adorei. Então, tá bom. Então, nós temos já 3 gerações de pessoas surdas dessa localidade, mas já faz algum tempo em que não se nascem mais pessoas surdas. Parece que os casamentos consanguíneos entre pessoas surdas foi desestimulado. Então, esse daqui é um mapa onde mostra a localidade de Várzea Queimada, que fica a 450 quilômetros da capital teresina. No total, a gente tem uma população de 1.000 pessoas em Várzea Queimada, dentre elas 34 são surdas. Então, é um número bastante expressivo, né, se a gente pensar na porcentagem de pessoas surdas para essa população. Pode passar. O primeiro surdo a primeira pessoa surda nasceu em 1932 lá em Várzea Queimada. E em 20 anos, nenhuma outra pessoa surda tinha nascido em Várzea Queimada, e a segunda surda nasceu em 1952. O que acontece é que o aparecimento dessa pessoa surda, e ela se comunica através de um sistema gestual com as pessoas ouvintes da comunidade, e aí outras pessoas surdas, com o nascimento de outras pessoas surdas, isso vai se transformando. Porque logo depois, em 1962, há mais uma pessoa surda, em 1972, em 1982, em 1992, 98, 2002, 2012, ou seja, o nascimento de novas pessoas surdas na comunidade vai acontecendo. E nesse período de 65 anos, eles nunca tiveram contato com a Libras institucionalizada, que é a Libras que a gente conhece. Foi depois desse período que uma freira foi até a cidade para ensinar algumas palavras básicas que eram utilizadas em língua de sinais brasileira, mas algo muito esporádico, algo muito simples, porque a gente ainda, essa história é importante para que a gente ainda entenda que essa comunidade permaneceu isolada por muito tempo. Em 1965, aparentemente é o momento em que a gente tem a maior concentração de surdos, e foi aonde aparentemente o desenvolvimento da língua de sinais Sena se desenvolveu. Tá? Então, passando essa visão geral dessa comunidade, eu vou falar um pouco de outras pesquisas em andamento. Então, uma delas é uma pesquisa realizada sobre pares mínimos em línguas de sinais emergentes. Já é sabido de vocês o conceito de pares mínimos, né? Os pares mínimos fonológicos são importantes porque palavras parecidas são diferenciadas apenas por um fonema, né? Vocês já sabem disso, sabem do conceito de pares mínimos, mas o que é interessante é que todas as línguas possuem pares mínimos, aparentemente, né? Todas as línguas possuem pares mínimos até onde a gente sabe. E as línguas de sinais emergentes, será que elas possuem pares mínimos? O que vocês acham? Que elas possuem ou não possuem? Porque é uma língua que emerge espontaneamente das pessoas surdas. Não teve nenhum tipo de instrução para que isso fosse produzido, né? Não teve nenhum tipo de forma institucionalizada para que eles produzissem isso de alguma forma. Então, isso emerge espontaneamente. Será que vão ter pares mínimos? Bem, vamos dar uma olhada aqui nessas pesquisas, porque em Libras a gente conhece pares mínimos. Por exemplo, essas duas palavras, essa que é realizada na testa e essa que é realizada na boca. A única diferença é onde essa palavra é realizada. A mesma
configuração, ao mesmo formato de mão, ao mesmo movimento, o que diferencia é apenas a localização da onde eles são realizados. E em cena, isso também acontece. Eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês, que é esse daqui, que é a palavra para falar em cena, e esse outro aqui, que é para fogueira. Vocês percebem a diferença de um e outro? Ó, falar, fogo. Qual que é a diferença entre um e outro? Exatamente, a expressão facial. É a única diferença. Exatamente, meus parabéns para quem respondeu, ganhou um ponto. A gente tem esse outro, que é junto. E qual é a diferença entre juntar e separar? Ó, eu tenho junto e separar, é o movimento que ali é realizado. Pode passar, por favor, para a gente mostrar outro par mínimo. Esse daqui, que é para bode. E esse outro aqui, que é para traição. Então, a gente tem bode e traição. Qual é a diferença entre eles? A configuração de mão, como a mão é conformada. Então, vejam só, é aparentemente um único fonema que os diferencia. A outra família de surdos mencionada, que possuem 3 pessoas surdas, a gente também encontra pares mínimos. A gente tem essa palavra para faca, e essa palavra aqui para carne. Qual que é a diferença entre os dois? O movimento, exatamente. Essa outra aqui é sobre... esse palavra aqui é sobre final de semana. Então, essa daqui é não estudar, que para eles significa sábado e domingo, final de semana, quando eles não têm aula. E tem esse outro para quando eles se formam. Então, são pares mínimos mais morfológicos do que fonológicos nesse caso, tá? Morfossintáticos. Tem essa palavra para aquele que foi batizado. E esse outro palavra para procissão. Então, veja só. Eles utilizam os dois esse primeiro sinal, mas depois eles usam um diferente, mostrando um par mínimo morfossintático. Né? Então, a gente também tem um de bode, que é assim. Essa palavra para bode. E um é para bode e outro é para boi. E essa é a questão interessantíssima de que eles aproveitam parte de uma palavra para já poder criar outra palavra, né? Então, é uma produtividade que... Quem os ensinou isso, né? Então, aqui nessa tabela é uma porcentagem onde a parte fonológica é mantida. E isso é muito interessante de se notar, né? Essa criação de pares mínimos nessas línguas de sinais emergentes. Pode passar. Nós usamos esse modelo teórico do professor Botta, que é o respaldo teórico que nos ajudou nos nossos processos de pesquisas dessas línguas emergentes, para a gente entender a evolução da linguagem. As pessoas da área da fonologia, às vezes, nos dizem isso é meio estranho, porque essa configuração de mão, como a mão é conformada, ela já tem um significado em si. E os fonemas, eles não têm significados em si mesmos, não é? Não é isso que geralmente a gente aprende. A diferenciação entre morfema e fonema é que um tem um significado em si e o outro não. Mas o que tem sido revelado por algumas pesquisas é que as línguas orais também têm traços icônicos nos seus fonemas. Então, essa pesquisa de Winter e Perman, de 2021, fala a respeito de simbolismo sonoro. Então, eles coletaram vários adjetivos que dizem respeito às coisas que são grandes e que utilizam o fonema A. E outros que, quando falam sobre coisas menores, é fonema I. Então, o que acaba acontecendo é que o formato grande da boca mimetiza o que é grande e o formato pequeno mimetiza aquilo que é pequeno. Então, essa iconicidade nos fonemas não está relacionado só às línguas de sinais, mas às línguas orais também.
vocês conhecem o Rocket. Ele fala das características universais das línguas, e uma dessas características é a arbitrariedade. O Inter tinha dito, anteriormente citado, que existe uma questão da arbitrariedade como um epifenômeno, que as línguas elas surgem com uma iconicidade, que essa sim seria uma característica universal de todas as línguas, e com a evolução dessas línguas, esse fator icônico ele acaba sendo invisibilizado e a gente acaba entendê-las como sendo arbitrárias. Mas essa é uma definição sobre as características da língua humana, lembrando em consideração que a iconicidade também deveria estar presente dentre esses fatores que fazem as línguas humanas serem universais. Então, entre as nossas hipóteses é que, será que a produção de pares mínimos é inata? Né? Será que tem algum fator genético que as possibilita? Né? Ou ela acontece aleatoriamente? Ou, por exemplo, há uma mistura entre algo que é inato e o que não é inato. Eu não tenho uma resposta, viu? Infelizmente, vocês vão me desculpar, mas para isso não há uma resposta agora. Mas, ao final da fala, vocês podem sugerir o que vocês pensam sobre isso. Mas, preliminarmente, os dados eles apresentam essa base icônica, né? Essa formação icônica de fonemas icônicos e que depois, com o tempo, eles podem vir a ser dirimidos, né? Não tão sobressalentes. Uma outra parte dos resultados, né, no meu aluno de mestrado, é sobre testes de como as pessoas surdas percebem a iconicidade. Essa autora, a Okino, em 2017, ela fez um experimento onde ela encontrou que pessoas surdas que veem um sinal, dando exemplo, uma pessoa que vê uma palavra na sua própria língua de sinais, uma pessoa surda que vê uma palavra sendo produzida na sua própria língua de sinais, ela precisa pontuar aquela palavra no nível de iconicidade para ela. Então, essa palavra é muito icônica, pouco icônica, razoável icônica, dentro de um contínuo. Então, esse experimento é exatamente para ver como que é a percepção dessas pessoas com relação à iconicidade dessas línguas. Então, a Okino ela fez um experimento de pessoas surdas que utilizam língua de sinais americana, vendo língua de sinais alemã. E vice-versa, né? Os surdos que utilizam língua de sinais alemã, olhando para as palavras da língua de sinais americana. E aí o que acontece? A nota mais alta sempre vai ser para a sua própria língua. Para a sua própria língua, eles sempre vão encontrar um alto nível de iconicidade. E aí, conversando com o meu aluno de mestrado, que é o Mendes Vers, que ainda está em andamento, caso a cena seja mais icônica, os surdos que virem cena precisariam dar uma nota muito alta para a cena por conta da iconicidade aparente que é postulada, né? Que é essa iconicidade maior nas línguas de sinais emergentes. E aí, em Libras, eles iriam dar uma nota razoável para o nível de iconicidade, e para as outras línguas de sinais, isso nem seria aparente. Essa foi a nossa hipótese. Mas os dados que nós temos de pessoas surdas que utilizam língua de sinais brasileira ao virem Libras, eles pontuaram altamente o nível de iconicidade das palavras que foram mostradas, mas cena não. Cena ficou em segundo lugar. Então,
se a cena fosse mais icônica, assim ela seria percebida, né? Mas o que acabou acontecendo é o contrário disso. Então, quando a gente fala sobre os pares mínimos das línguas de sinais emergentes serem mais icônicos, inclusive no seu aspecto fonológico, é muito provável que outras pessoas surdas não percebam essa iconicidade, porque essa iconicidade já faz parte do sistema linguístico, já faz parte da fonologia dessa língua. Tudo bem até aí? Acho isso um dado bem interessante a ser dito. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas características linguísticas das línguas de sinais emergentes, algumas propriedades linguísticas, né, conforme Rocket postula. Então, esse quadro aqui é o quadro de Rocket das propriedades linguísticas, né? Então, significado, arbitrariedade, aquilo que é específico, filogenético, aquilo que vem da espécie, enfim, vocês já conhecem essas propriedades. E em cena, a gente tem muitos compostos. Então, vocês já sabem o que é composto, vocês tiveram aula de morfologia, né? O composto se dá com uma palavra base, né, ou o sinal base nas línguas de sinais, e aí a ele é adicionado mais um outro para que assim a gente emerja significado. Mas o que é interessante é que os surdos de cena inventaram isso sem que ninguém os ensinasse, né? Então, como é que esses compostos surgem, né, sem que ninguém os ensine? Então, tem essa palavra para aniversário, que é sopra, vela e bate palma. E essa outra palavra aqui para sol é só sopra e aponta. Então, lembra que a gente tinha dito que essa palavra aqui era fogo anteriormente? Então, fogo e bate palma, fogo e aponta para o céu. São dois compostos para duas palavras diferentes, aniversário e sol. Então, com o polegar para cima, a gente tem bom, a gente tem apontando para a orelha e fazendo bom, significa ouvinte, em língua de sinais de cena, e rosto bom é bonito. Esse daqui é a palavra que eu mais amo, é o composto que eu mais amo, porque, morfologicamente falando, ele funciona por aglutinação, é o processo morfológico aqui apresentado, porque ele perde alguns fonemas. Então, os sinais em isolado, sem ser por composto, são utilizados, produzidos com as duas mãos. Então, dormir dessa forma e depois dessa forma. Utilizando o composto por eles, pode passar, por favor? Significa amanhã. Então, dorme depois. Então, perde uma das mãos nesse processo morfológico, né? E o movimento continua o mesmo. A gente tem parecido em língua portuguesa também, onde a gente perde fonemas, não é? Nesse processo de aglutinação. Só que, lembrem-se, foram eles quem produziram isso. E isso é bastante interessante. Pode passar. As línguas de sinais emergentes, elas possuem também uma estrutura sintática bastante complexa. A gente já deu início a algumas análises com o meu grupo de pesquisa voltados à ordenação da sentença. E o que a gente acabou por encontrar são os mais diversos exemplos de sintagmas nominais, só que com mais de um nome, vejam só. Pode passar. Então, parece que não há uma ordenação, parece que ainda não há uma ordenação, já que é uma língua muito recente, né? Uma língua jovem. Então, a gente vê que a ordem ela não é fixa, mas a gente tem modificadores, como, por exemplo, adjetivos, numerais, classificadores, que, junto com o nome, fazem com que seja muito interessante entender que não há uma ordem fixa
na produção das sentenças, só que sempre vão ser mais de um nome, né? Então, é uma sintaxe complexa, né? Agora, vocês se lembram que eu havia mencionado que tinha uma irmã surdo-cega daquela família de pessoas no Piauí? Um dos meus alunos pesquisa como que a gente consegue produzir, externalizar uma gramática em língua de sinais tátil, né? Como é que a gente consegue exprimir gramática dessa forma? Então, existe um modelo dos Estados Unidos, uma pesquisadora, perdão, Bernari, e ela pesquisa as pessoas surdo-cegas que utilizam língua de sinais americana, e aí ela mostra diferentes tipos de toque, né, no uso da SL tátil. E essa família, em Buriti, ela também utiliza toques distintos. Então, eu tenho toques assim rápidos, que é para poder me responder, né? Então, parece quase um pronome interrogativo. E aí? E aí? E aí? Você não vai me dizer? Você não vai me responder? Então, nós temos outros tipos de toque também. Então, veja só, para compreensão enquanto experiência humana, né? Enquanto uma produção de gramática, e é um estudo em andamento, tá? Que a gente ainda não tem muitos resultados para poder apresentar. E a minha última fala no dia de hoje, minha última parte nessa fala agora, lembrem-se de que em 1932 foi a primeira pessoa nascida, né, lá em Várzea Queimada. Naquele momento a gente não tinha nenhum tipo de registro, né, em vídeo. E aí, como é que a gente consegue resgatar, né, a origem da cena? Bem, a gente tem isso repassado, né, através geracionalmente. Então, a gente fez entrevistas com pessoas mais velhas, por volta dos seus 70 anos, 80 anos de idade. E essas pessoas foram as pessoas que viram esses surdos pequenos. Lembrem-se, em 1932, a primeira pessoa surda nascida. E aí a gente perguntava, como é que essa pessoa utilizava a língua de sinais? Ela usava alguma língua de sinais? Usava Libras? Ela falava, não, em 1932 não tinha nada aqui na região, era a única pessoa surda. Então, os relatos dessas pessoas da comunidade é como se nós coletássemos narrativas, né, sem nenhum tipo de influência, para que a gente pudesse testemunhar o surgimento dessa língua. Então, o que eles acabam por nos dizer nessas entrevistas é que essa surda gritava muito, esse primeiro surdo, perdão, gritava muito. E ele não utilizava nenhum tipo de comunicação através da língua de sinais. Ele queria comunicar-se com as pessoas ouvintes, mas o que ele fazia era através de alguma vocalização. E uma outra pergunta que foi feita é se eles se lembravam qual foi a primeira produção, a primeira palavra em língua de sinais produzida, porque vocês, enquanto ouvintes, vocês se lembram a primeira palavra dos filhos de vocês, a primeira palavra que os filhos de vocês disseram? Se lembra? Você lembra, Angélica? Mamãe, exato. Então, a gente perguntou para eles, essas crianças surdas, elas sinalizaram o que pela primeira vez? E aí eles disseram que enquanto engatinhava, eles, ao chamarem, eles sabiam apontando para as coisas do que eles queriam, né? Então, eles começavam com um apontamento, e aí depois, por volta de entre 1 e 2 anos de idade, eles começavam a explicar as formas daquilo que eles estavam se referenciando. Então, o tamanho, o formato, guarda-chuva, né? Então, eles faziam isso, o formato cônico do guarda-chuva, enfim, a ponto de desenvolver as palavras de cena propriamente dita. Essa pessoa surda é conhecida dessa forma, essa pessoa ouvinte, perdão, é conhecida dessa forma, com o indicador do nariz. Ele tem 5 irmãos surdos e tem 3 filhos surdos e tem 1 neto surdo. Então, a vida dele é em torno das pessoas surdas. E o que ele
acaba dizendo é que ele diz, acabou, depois, chama, né? Vem aqui, fica aí, né? Então, esses são os gestos que são assim utilizados e que talvez possam ter influenciado os gestos que os surdos da comunidade usam em cena. Mas, fora isso, foram todos eles que produziram palavras entre si, que não teve nenhuma referência. Então, ele diz a respeito desses gestos, mas diz que não teve nenhuma interferência das pessoas ouvintes ali na comunidade. Então, estão me dizendo que falta 1 minuto, eu vou trazer essa parte aqui rapidamente. É importante que a gente respeite essa língua enquanto uma língua emergente, né? Dizer que eles estão fazendo algo errado, que é muito gestual, que eles não deveriam fazer isso, que é feio, é muito problemático, porque o que falta no Brasil são políticas linguísticas que possam abarcar essas comunidades surdas que estão isoladas. Nós temos muitas pesquisas que argumentam que um atraso tardio de aquisição linguística vai causar problemas cognitivos para essas pessoas. Pode passar, por favor? Essa pesquisa foi feita através de imagem, né, uma pesquisa através de imagem, que tentou constatar pessoas que tinham adquirido língua de sinais num período crítico e aquelas que aprenderam tardiamente. E aí, o que o estudo revela é que a massa cinzenta dessas pessoas que aprendem tardiamente, ela é menos desenvolvida. Esse outro estudo também, ele apresenta que pessoas surdas com aquisição tardia de linguagem, elas têm questões processuais complicadas com relação à sua sintaxe, né? Então, esses artigos eles preconizam que é importante que essas pessoas surdas estejam expostas a uma língua de sinais desde muito cedo. Mas uma notícia interessante que eu gostaria de passar a vocês, que tem relação com o que a professora Angélica falou no começo da apresentação dela, é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou um relatório recentemente, em 2021, sobre audição. E, nesse relatório, ela menciona as línguas de sinais. E foi a primeira vez na história da OMS em que as línguas de sinais são ali referenciadas. E isso faz com que nós entendamos que as pessoas surdas, elas nascem aonde? Elas não nascem na escola, né? Elas nascem em casa, nascem no hospital. E a primeira orientação para essas famílias é dada nos hospitais. As pessoas, os médicos ainda, a classe médica ainda tem muito preconceito com relação às línguas de sinais. E essa publicação da OMS é extremamente importante para que se evite o atraso linguístico dessas pessoas. Então, concluindo, as línguas de sinais emergentes, elas são uma oportunidade excelente para que a gente consiga entender as propriedades linguísticas universais e como que elas possivelmente possam ter surgido. A gente não tem como resgatar esse tempo, não tem como voltar atrás, né? Não tem como saber como é que foi criada ou como que ela surgiu, a gente não tem esse tipo de testemunho, só as pessoas que ali estão, mas elas nos ajudam a ter esse vislumbre. E as características, as propriedades linguísticas que são encontradas nas línguas orais também são encontradas nas línguas de sinais emergentes. Afinal de contas, a gente está falando de uma propriedade humana, e uma propriedade humana que é a língua. Uma faculdade humana, no caso. Mais pesquisas voltadas às línguas de sinais emergentes devem ser desenvolvidas aqui no Brasil. Então, aqui são os surdos de farsa queimada emocionados ao virem retratadas a sua língua no dicionário que eles ganharam, um dicionário que foi produzido e eles foram ganhados, um dicionário na sua própria língua, né? Então é isso, eu agradeço muito a presença de todos. Muito obrigada, Anderson. É muito interessante as pesquisas que você nos apresenta. São temas também muito complexos e profundos. Espero que a gente tenha tempo ao final para a gente poder discutir, fazer perguntas e trocar ideias. Agora eu convido o professor Rodrigo.
E ele vai falar sobre modalidades e categorizações, o processo de empréstimos linguísticos. Bom dia a todos os presentes, todas as presentes. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, o convite do GEL, de estar aqui nessa ocasião especial. Assim, é um momento histórico, como a professora Angélica disse, a gente está participando de um seminário, de um grupo de estudos linguísticos, uma mesa sobre língua de sinais, conduzida em língua de sinais. Espero que seja o primeiro de muitos daqui para frente, porque a gente tem muita diversidade de pesquisa, falando sobre modalidades linguísticas, então, que falam sobre, porque a gente vê muitas vezes em congressos de linguísticas que vão tratar só da modalidade oral auditiva de línguas, mas a gente tem toda uma outra modalidade de língua que às vezes acabam sendo ignoradas. Então, espero que esse seja o primeiro de muitos. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, na pessoa principalmente da professora Lívia, né? Representante aí de toda a organização do GEL. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Eu vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Rodrigo Nogueira Machado. Eu sou de Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, e vou apresentar aqui hoje uma pesquisa que eu faço sobre o processo de empréstimos linguísticos, pensando em modalidades e categorizações. Então, como é que essas línguas que estão constantemente em contato, né? O Anderson estava falando aqui para a gente agora dos processos da cena, da língua de sinais cena, e de como ela emerge naturalmente do contato e da necessidade de comunicação entre pessoas surdas que convivem, né? Não há um processo educacional formalizado para que essa língua emergisse, surgisse. Ela vai continuar. É interessante a gente continuar acompanhando como essa língua se desenvolve, porque ela nos conta muito de processos linguísticos de uma forma geral, né? De línguas humanas. Então, que vai se modificando quando entra em contato com outras línguas, deixa de ser isolado. Então, pensando agora na Libras, língua de sinais brasileira, que é diferente, né, da CN, é interessante a gente entender como é que que nem todas as línguas de sinais são super parecidas, a gente tem uma diversidade grande e que tem a ver com o contato, que comunidade que usa essa língua, o que a língua vai incorporando no seu processo e colocando no seu sistema de uso. Então, eu vou aproveitar hoje para apresentar a minha pesquisa de doutorado, né, uma parte da minha tese, onde eu fui pesquisar as influências, empréstimos linguísticos que é possível a gente encontrar na língua de sinais brasileira, Libras. Então, rapidamente, uma contextualização. A gente sabe que, no mundo, temos 8 bilhões de pessoas, se a gente for considerar a população mundial. E, pensando em línguas orais, sinalizadas, emergentes, a gente tem em torno de 6.000, 7.000 línguas. Há línguas que estão em processos de extinção, há línguas que estão em processos de surgimento, mas mais ou menos aí ao redor de entre 6 e 7.000. Então, nesses bancos de dados aí que a gente tem de línguas de sinais pelo mundo, né? De línguas pelo mundo, perdão. E, em questão de línguas de sinais, a gente tem por volta de 200. Existem mais, possivelmente, mas é o que a gente tem registrado, que a gente tem corpos coletados, por exemplo, em torno de 200. E Silva, em 2021, faz uma coleta de 21 línguas de sinais, entre elas línguas de sinais emergentes, sinais caseiros, mas, de uma forma geral, 21 aqui no Brasil. Aqui a gente tem registrada aí de acordo com Silva. Então, a gente não é um país monolíngue nem pensando na modalidade sinalizada de línguas, né? A gente viu que o Anderson estava falando, então, onde há humanos que precisam se comunicar, línguas emergem. Isso é um dado linguístico que a gente tem muito claro. Então, só que a gente falta, é claro, por exemplo, de um ponto de vista oficial, a gente tem o reconhecimento através da legislação da Libras, mas ela não é a única língua de sinais sendo utilizada em território nacional. Então, do ponto de vista da sociolinguística, eu vou também pensar em contatos linguísticos e empréstimos linguísticos.
que foi minha pesquisa do mestrado e que eu aprofundei, dei continuidade na minha tese quando estava escrevendo, pesquisando o doutorado. Então, eu levo em consideração, eu assumo que há diversidade linguística, e aí eu vou focar, primeiro, né, queria deixar claro o que eu estou entendendo por modalidades linguísticas. Então, existem várias formas de comunicação. Existem, por exemplo, línguas orais auditivas, que têm uma modalidade escrita normalmente associadas a ela. Existem línguas sinalizadas. Então, há diferentes modalidades, e eu quero entender como é que essas diferentes modalidades e formas de comunicação influenciam a Libras. Como é que influencia na morfologia, na sintaxe, na comunicação. Então, eu fui olhar para vários níveis linguísticos. Aqui, o que eu vou apresentar para vocês de forma mais específica é o nível lexical, então, empréstimos que dão conta desse nível linguístico, mas isso não quer dizer que seja a única possibilidade de empréstimos linguísticos. Então, o objetivo geral é a organização e a identificação das modalidades linguísticas e como é que elas influenciam e categorizar, então, que tipos de empréstimo e que tipos de influências elas exercem na Libras. Eu comecei a coletar especificamente, fui fazendo essa coleta, depois da coleta, a categorização, a descrição. Primeiro a descrição, para depois poder categorizar, e aí, então, propor uma classificação de modalidades linguísticas, uma classificação geral. Porque existem muitas modalidades linguísticas. E aí eu queria deixar claro, por exemplo, este empréstimo, esse fenômeno advém desta modalidade linguística específica. Isso vai ficar mais claro conforme a gente segue. Então, meus problemas de pesquisas eram entender como os empréstimos linguísticos na Libras se organizam e se classificam, pensando, então, tendo em vista as modalidades linguísticas. Eu precisei fazer esses recortes para poder fazer uma pesquisa. Então, existem níveis fonéticos, fonológicos, sintático, pragmático. E aí, usando, há muitas possibilidades de coleta de corpos e de material. Então, o estudo tinha a intenção de entender como diferentes modalidades influenciam, né, e criam empréstimos na Libras. Então, pensando do ponto... Então, como que a gente incorpora, depois desse empréstimo, como é que ele é incorporado ao léxico da Libras? O contato principal, então, eu diria que a língua de sinais, a Libras, tem contato aqui no Brasil, é o português. Porque desde uma pessoa surda nasce, ela está em contato, ela está imersa num mundo que usa essa língua como principal meio de comunicação. E aí existem empréstimos, talvez vocês se perguntem, de uma língua oral para a língua de sinais, como isso se daria? Então, aqui a gente vai ver com mais detalhes como é que esse contato e esses empréstimos acontecem, mesmo considerando que são línguas de modalidades diferentes, né? E a gente vai entender se esses empréstimos, como é que eles funcionam, se ocorre ou não restrições linguísticas nesse processo, ali no nosso problema de pesquisa C. Então, uma vez que esses empréstimos aconteceram, eu quero entender se eles são incorporados de forma original, então integralmente, ou não, que tipos de adaptações são feitas nesse processo de empréstimo, perceber se há restrições, se há limites, entender e quantificar como esses empréstimos ocorrem. Então, esse era o objetivo principal, né? Eu estava dizendo até aqui para vocês. Pensando, então, a partir de Prentari e Paden, uma publicação de 2001, eles vão falar que há vocabulário natural e há então, léxico nativo e um léxico não nativo. Então, por exemplo, na minha pesquisa, a gente encontra esses 3 tipos, né, de léxico um tipo de léxico não nativo e 2 tipos de léxicos nativos. Então, tem a ver com influências de fora, que vêm de fora da língua, do sistema da língua, e como é que isso é incorporado no léxico. Então, ali no número 2,
léxico nativo não núcleo? Então, pensando na Libras, tem a ver com o que vem sendo chamado de classificadores, que são elementos que a aproximação, elementos mais icônicos que para categorizar e expressar ideias em língua de sinais. Então, às vezes, não são sinais canônicos, dicionarizados, mas que dão conta de classificar, organizar em forma, conteúdo, textura. Isso não faz parte de forma aprofundada da minha pesquisa, mas é importante a gente ter isso em mente para entender os processos de empréstimo e como é que se dão as adaptações desse processo, como é que isso se torna nativizado. Então, como é que acontece a nativização? Porque eu não vou falar de processos que estão acontecendo só agora na língua que a gente está vendo usando, mas entender a origem desses sinais. Por exemplo, a gente tem um sinal que é nunca, a ideia de nunca. Esse é o sinal que a gente usa atualmente, com a mão em N, mexendo para cima e para baixo. Mas é um empréstimo linguístico que vem da soletração em português e com o processo, né, com o desenvolvimento da língua, ele foi incorporado e lexicografado, né, então, incorporado na língua assim. Então, pensando em contatos linguísticos e empréstimos linguísticos, também em modalidade, eu trago aqui minhas principais referências, e as que estão ali em vermelho são as referências que tratam especificamente de línguas sinalizadas. Então, pego, por exemplo, em 2021, tem um estudo muito específico de como a articulação bucal acompanha a sinalização dos sinais manuais. Então, é uma pesquisa que dá conta desse fator bem específico. Farias Nascimento, esse é o sinal, também Cordeiro, em 2009, pesquisam especificamente como a modalidade escrita influencia a Libras, e Machado, que sou eu, a minha pesquisa de mestrado, eu fui entender influências de línguas de sinais estrangeiras na Libras, então a ASL, língua de sinais francesa, língua de sinais internacional, como é que a gente encontra, como é que esses empréstimos chegam na Libras, e Segala vai falar da influência de gestualidades, ou gestos, na Libras. Eu vou mostrar de forma mais detalhada cada um desses processos. Então, a gente vai trabalhar aqui, foi um desafio primeiro categorizar, se eu ia trabalhar com 3 ou 4 modalidades. Então, a primeira que eu considerei são empréstimos a partir da língua falada, que vem de uma língua que é oral auditiva, e depois gráfico visual, da língua escrita, e gesto visual, então de línguas de sinais e de gesto. Então, está vendo ali que na terceira modalidade tem uma setinha que se bifurca, né? Pensando, então, em língua sinalizada e gestos. Os 4 ali em vermelhos eu estou considerando como categorias. A quarta específica, os gestos, foi o mais desafiador e é a parte da pesquisa que precisa ser ainda aprofundada, faz parte dos meus projetos futuros. Então, aqui eu vou mostrar os tipos de contato entre modalidades. Então, modalidades de interação de várias línguas. Escrita e escrita, ou falada e falada, quando está na mesma modalidade, né? Então, intramodalidade, contato unimodal, ou contato bimodal ou multimodal. Quando a gente está falando, então, pensando naquelas 4 categorias que eu apresentei anteriormente, quando elas estão em contato. Sinalizada, falada, sinalizada, escrita, e assim por diante. E a gente vai perceber que na Libras o contato multimodal ou bimodal é frequente. Então, rapidamente, eu queria contar para vocês um pouquinho da metodologia do meu trabalho. Então, eu usei um corpus de surdos de referência, a transcrição dos dados no ELAN, a seleção de dados e critérios de dicionários, tanto impressos quanto digitais, e aí, então, a classificação dos empréstimos por modalidade, mas eu vou entrar em detalhe de cada uma dessas etapas a seguir. Pode passar o slide, por favor. Obrigada. O corpus surdos de referência, então, tem uma perspectiva sociolinguística, foi criado em 2018,
na verdade, ele foi gravado em 2017, publicado em 2018 pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ela coletou, né, então filmou, fez registros em vídeos de surdos, líderes e referências da comunidade surda do Brasil todo. Então, das 5 regiões. No total, a gente tem 35 surdos que sinalizam, então aqui a gente tem vídeos disponíveis. Eu usei, principalmente, dessas 12 pessoas, homens e mulheres, todos adultos, todos os participantes, né, que todos os componentes desse corpo são pessoas adultas. E aí, eu vou assistindo os vídeos que estão selecionados, faço anotações no Elan. Então, no total, foram 28.642 sinais em 5 horas e 41 minutos de sinalização. Então, foi tudo isso que foi assistido e analisado. As pessoas estão ali conversando de forma natural, né, espontânea. E aí isso é registrado em vídeo, essa conversa espontânea entre surdos. E eles estão falando, de uma forma geral, de termos cotidianos, da vida, da escola, de estudos, de trabalho. Então, é um corpus que já está pronto, que já está coletado, e como está disponível, eu me valido dele para poder realizar a minha pesquisa. Inclusive, quem tiver interesse, é um corpus disponibilizado de forma gratuita para acesso e pesquisa. Então, escolhido esse corpus, né, selecionado esses corpus e quais vídeos eu iria utilizar, eu fiz anotações no Elan. Ainda não estava pensando nas influências, estava mais anotando de forma o léxico ali utilizado. E aí, após isso, eu fui usar dicionários. Aqui nas imagens eu trago nomes e os exemplos dos dicionários que eu utilizei na minha pesquisa e fiz uma seleção, então, de coisas que seriam adequadas ou não adequadas para utilizar. Então, usei sites de dicionários de língua de sinais americana, língua de sinais francesas, para quando eu vou pensar das influências de línguas de sinais estrangeiras, né? Então, ali eu trago de uma maneira visual a ideia do léxico nativo e não nativo. Então, ali da ideia do léxico não nativo, eu tenho 4 categorias, 4 modalidades que a gente vai ver a seguir. A modalidade de língua falada, modalidade de língua escrita, modalidade de língua sinalizada e gestos. Ok? No total da minha tese, então aqui eu já estou falando, a gente teve 3.141 e os itens lexicais selecionados para entrar na tese foram 159. Gestos, a gente pode ver que a gente tem 324, mas tem um asterístico, porque não são, provavelmente, só 324, mas é um desafio encontrar eles na sinalização e fazer essa classificação entre gesto ou elemento linguístico. Tem alguns que são mais claros do que outros, tem alguns que já são acordados, já fazem parte da língua. Tem alguns gestos que estão incorporados no próprio corpo do sinalizante. Então, 324 foram os que foi possível identificar, mas não significa que eles foram identificados à exaustão. E aí, falando de empréstimos linguísticos na Libras, a gente percebe que tem uma influência principal da modalidade escrita do português. A maior parte dos empréstimos que a gente identificou, então, é influenciada pela modalidade escrita do português, e é fácil entender essa quantidade, que é tão maior do que as outras, porque é a língua de mais contato, é a modalidade de mais contato, né, nas redes sociais, na internet, nos aplicativos de trocas de mensagem. Em segundo lugar, a gente tem modalidade de línguas sinalizadas, empréstimos que advêm de outras línguas sinalizadas. Tem modalidade de língua falada, existe, mas é pouco, é a menor quantidade de empréstimos que a gente encontrou. E da modalidade de gestos foi de 10%, mas, como eu disse, é a modalidade mais complexa. Então, porque há convenções e não convenções, há discussões ainda sobre esse tipo de classificação. Então, no corpus que eu utilizei, os participantes são todos pessoas bilíngues, surdos com formação acadêmica, que participam da comunidade surda, são líderes.
são todos, então, acadêmicos. Então, a gente não sabe... tiveram muito contato com português, até com comunidades surdas estrangeiras. Então, pode ser que o resultado da pesquisa fosse diferente se a gente tivesse um corpus formado por pessoas de outros perfis, sinalizantes de outros perfis. Então, lembrando que as sinalizações que compõem esse corpus são todas espontâneas, e a gente ainda está no avanço dessas pesquisas e dessa coleta de corpos, inclusive. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de empréstimos a partir da língua falada. Então, a gente vai analisar, principalmente nesse tipo de empréstimo, a articulação bucal do lábios. Então, a gente percebe como o lábio da pessoa se movimenta, e a gente percebeu na pesquisa que, no máximo, há empréstimo de 2 movimentos, ou 2 fonemas, 2 sílabas. Mais do que isso, nós não encontramos na pesquisa. Então, no A, a gente tem o exemplo de cópia de uma única sílaba, no B, de 2 sílabas, e aí existem outros fenômenos ainda que não são especificamente ligados à palavra, né, a ideia que está sendo sinalizada. Eu vou mostrar um exemplo de cada um. Então, por exemplo, cópia apenas de uma única sílaba. Então, esse aqui é o sinal convencionalizado para já, uma marca de passado, e só. Então, são esses 2 sinais que eu mostrei. Mas, no momento da sinalização, esse sinal que marca passado, que a gente traduz comumente glosa, comumente como já, ele desaparece. E há a concomitância, a sobreposição entre o que está sendo sinalizado e um movimento da boca que transmite a ideia de ação já realizada. Então, o passado, às vezes, é marcado de forma concomitante ao que está sendo sinalizado com um movimento de boca. Dá para a gente ver ali no exemplo. Então, vocês vão perceber que o participante faz esse movimento com a boca que eu estou mostrando. E o corpus é composto por discursos articulados. O que eu estou mostrando aqui é só o recorte da palavra. Então, vocês olhem, e daí depois eu volto para comentar. Então, prestem atenção nos recortes que estão ali, que dizem respeito a esse léxico que eu estou comentando. Ele falou que não era para falar. Aqui tem outra participante. Então, nos 2 participantes, a gente vê o uso sobreposto, que ele faz já, enquanto ele está fazendo o ano, sinalizando 2002, de 2002 a 2004, e ele faz com a boca já. Pessoas surdas sinalizam de forma espontânea, assim, de forma sobreposta. Então, por exemplo, casa, a gente faz desse jeito porque eu estou glosando os sinais que o professor Rodrigo está fazendo com umas traduções mais tradicionais para o português. Então, há essa sobreposição entre movimentos manuais e movimentos do rosto, movimentos da boca. Por exemplo, a lei já foi promulgada, a gente raramente vê o uso do sinal que eu mostrei anteriormente como marca de passado. Então, junto com o sinal de pronto, de finalizado, há a incorporação, a concomitância do movimento da boca em já, mostrando essa ideia de já realizado, já acontecido. Agora, vamos ver alguns exemplos do só. Prestem atenção novamente na boca dos participantes. Ali no contexto, essa participante está falando que quando ela se formou em pedagogia, ela ficou feliz até, mas quando ela se formou em letras libras, foi de fato quando ela se sentiu emocionada. Então, quando ela vai falar do diploma em pedagogia, que foi um curso não acessível, ela usa na boca só a ideia de
como se aquilo fosse menos importante, né? Como só isso é mais simples, foi menos importante. Então, não há um sinal manual que marque essa ideia. Está marcado nesse empréstimo que vem do só, que se inspira, então, na língua falada, no português. Pode ir para o próximo slide, por favor. Aqui a gente também tem exemplos da modalidade de empréstimo de língua falada, de uma única sílaba. Então, esse sinal que eu mostrei com a mão é o mais canônico para mas a gente vai ver aqui como ele é incorporado nos exemplos. Olha a boca. Próximo, por favor, do que? Esse aqui é o sinal canônico para quê? E aí você vê esse movimento que eu mostrei com a boca, como um biquinho, como ele é incorporado nas sinalizações espontâneas. Então, às vezes é de forma mais natural, às vezes vai desaparecendo. É como um mecanismo de economia linguística, né? Se a gente consegue expressar direto no rosto, o sinal manual acaba sendo eliminado. Aqui a gente tem empréstimos também da modalidade da língua falada, dessa vez com 2 sílabas. Olha o movimento da boca. Como? Próximo, onde. Esse aqui é o sinal canônico de onde. Veja como isso é incorporado por movimentos da boca. Então, é muito interessante, porque a gente mostra que existem esses empréstimos a partir da modalidade da língua falada. Então, por exemplo, no inglês, se a gente for olhar para a SL ou para a língua de sinais internacional, há esses empréstimos, mas eles são a partir do inglês. Por exemplo, what. Então, existe a incorporação do movimento, né, da oralização da palavra. Então, em português, acontece a partir de palavras da língua portuguesa. O que, como, onde. Às vezes, o que diferencia o significado, ou vai dar um contexto, apesar da ação manual ser a mesma, é o que está sendo realizado com a boca. Então, aqui, vamos passar para a modalidade de língua escrita, né? A pesquisa, então, na nossa pesquisa, que dá conta da Libras, são empréstimos principalmente da língua portuguesa escrita. Então, há essa soletração pragmática, que a gente vai chamar de soletração pragmática, que acontece de forma natural, em comunicações espontâneas, né? Tem uma soletração completa, quando limpa, né, muito clara. Existe soletração com omissão, a depender do contexto. Quando a palavra é muito longa, por exemplo, substantivo,
Ou subjetividade, existe um sinal convencionalizado para expressar essa ideia. A gente soletra muito mais rápido, omitindo letras, contando com contexto, né, para o entendimento. E existe soletração de modo irregular, onde a gente faz de forma muito rapidamente, a depender de quem está se comunicando. Ou a gente começa só o começo da palavra, o nosso interlocutor demonstra que já entendeu e essa soletração é interrompida, por exemplo. Existe outra categoria que eu vou chamar de soletração lexicalizada, que são soletrações que já estão incorporadas no léxico da língua, que são uma ou duas letras, por exemplo, então, às vezes, o verbo é incorporado como a letra E acentuada, ou, que é ou ar, o sinal de ar é AR, mas está lexicalizado, né? A gente não para e não vai soletrar no lugar onde normalmente se soletra. Agora, o que a gente percebe é que essa soletração lexicalizada ela acontece até, no máximo, 6 letras. Mais do que isso, a gente tem só a inicialização. Então, tem um movimento, sinais, soletrações lexicalizadas, elas têm um movimento, que é diferente das soletrações pragmáticas, que acontecem num lugar específico, né, num campo de visão. Então, mar, ou ilha, ou rica, tem um movimento, tem intensidade. Esse tipo de soletração lexicalizada, o que a pesquisa mostra é que há esse tipo de fenômeno com palavras de, no máximo, 6 letras. Que utiliza o espaço, utiliza o movimento, qual o motivo, por exemplo. Então, até 6 letras. Mais do que isso, a gente não encontrou. Mais do que 6 letras, há, então, um processo de inicialização, que é uma abreviação, usando uma mão. Então, a gente sinaliza, soletra a palavra de forma encurtada, né, abreviada. Volta um pouquinho, por favor. Então, eles usam muito a inicialização com uma letra só. Então, por exemplo, importante, o sinal de importante é assim. Então, a palavra em português começa com a letra I, a gente usa a configuração em Libras na letra I, mas é um sinal, né? Não há mais elementos de soletração além da letra inicial. Há também o processo de calque. Por exemplo, papo, bate-papo. É um empréstimo que tem a ver com o português. A gente fala a expressão em português, bate-papo, ou bater papo. Em língua de sinais, acontece assim. E parece que não tem muito sentido, porque a gente nem usa a voz para se comunicar, no caso, né? Não faz muito sentido do ponto de vista da nossa experiência física, mas tem a ver com esse empréstimo cultural aí de contato com a língua portuguesa, por isso um calque. Então, por exemplo, nada, lavar as mãos, por exemplo. Também é um exemplo de calque, que é um empréstimo que vem da comunicação da cultura ouvinte e que se apresenta na Libras. E há empréstimos estereotipados, então, positivo, negativo, um ponto de interrogação ou ponto final, que tem a ver com empréstimos da pontuação da modalidade escrita, né, do português ou da modalidade escrita. Há empréstimos cruzados. No corpus, eu não encontrei, mas há documentação de tipos de empréstimo cruzados. Sandra Faria comenta isso na pesquisa. Por exemplo, o carro Corsa faz um sinal de coça, porque Corsa lembra a palavra, né? Então, visualmente, se a gente lê Corsa e coça, são muito parecidos. Então, por isso que a gente chama de cruzados. Peru, por exemplo. Então, o Peru, país, e Peru, animal, em língua de sinais, também tem o mesmo sinal, baseado em como essa ideia é expressa na língua oral, então é o que a gente chama de empréstimo cruzado, e há a composição de sinais com datilologia. Pode passar, por favor, porque eu já falei desse. Então, mudando agora para a terceira modalidade, empréstimos a partir de outras línguas sinalizadas, a ASL, língua de sinais francesa. Esse aqui, por exemplo, que é um empréstimo da língua de sinais francesa, que é o sinal que a gente usa para tese. A maior parte dos empréstimos, a gente nota, é de nomes de lugares, por exemplo. Então, a Universidade de Gallaudet, nos Estados Unidos, que é uma universidade que a primeira língua é a língua de sinais americana. Então, os sinais próprios, eles são
utilizados aqui. A gente não cria sinais novos para substantivos próprios de uma forma geral. Então, Paris, por exemplo, o sinal que a gente usa aqui é o mesmo sinal que os surdos parisienses usam para se referir à própria cidade, em língua de sinais francesa. Então, e há empréstimos, há variações também de empréstimos, então há empréstimos regionais. Então, por exemplo, no Ceará, em Fortaleza, a gente fala feliz. E agora a gente está usando mais esse, está diminuindo. Esse feliz, que é inicializado com a letra F, é utilizado mais em outras partes, então há esses empréstimos também regionais. O curso de Letras Libras, que é produzido na UFSC, né, mas soletravam, por exemplo, aluno, e aí, com o tempo, a gente começou a usar esse sinal que eu mostrei, que é como de pessoas, e depois, atualmente usa-se bastante aluno com A no braço, atividade, por exemplo, disciplina. Antes a gente fazia os sinais iniciais de cada disciplina, matemática, história. Hoje a gente já usa um sinal mais convencionalizado. Então, há esses processos em andamento também de empréstimos regionais. E, por fim, o que eu disse que foi a modalidade de empréstimo mais desafiadora, que são os gestos culturais. Então, Kenton, o autor de um texto de 2014, se eu não me engano, ele fala, de uma forma geral, de gestos humanos, e, com base na pesquisa desse autor, foi que eu comecei a fazer as identificações no corpus que eu tinha selecionado. Eu trago aqui 3 exemplos. Então, há gestos deíticos, que dizem, em contexto, apontações de contextualização, né? Ele que estava ali, aqui, logo ali. Ou gestos emblemáticos, louco, joia, telefone, depois, e gestos referenciais, que são o que a gente pode chamar, talvez, de gestos icônicos. Então, embalar um bebê, por exemplo. Mas essa modalidade de gestos não diz respeito a uma comunidade ouvinte ou surda, mas a humanos, gestos que são usados de forma geral e que são incorporados a Libras, ao sistema da língua, né? Então, por exemplo, louco. Se eu fizer isso aqui, todo mundo vai entender do que eu estou falando. E daí, na Libras, a gente usa também, foi lexicalizado, foi incorporado à língua. Pode ir para o próximo, por favor. Então, é interessante, por exemplo, o sinal de como. Existem muitas formas de utilizar e de expressar essa ideia. Há a soletração, há assim, com as mãos, há assim. Então, é muito como. Como assim? Como que você chegou aqui, por exemplo? Ou, essa é outra possibilidade. Então, há vários, para a mesma ideia, a dependendo do contexto, há várias formas diferentes, manifestações diferentes desse empréstimo. Aqui eu tenho uma tabela que dá conta de tudo isso que eu falei de forma mais detalhada e organizada. E aí, pensando nas considerações finais, uma discussão final, não é uma pesquisa que está encerrada, eu não estou tomando isso como verdade absoluta. Como eu disse, é uma pesquisa que tem possíveis desdobramentos importantes. Pesquisas sobre modalidades estão sendo produzidas a todo momento, então é possível se rever, entender, mudar classificações, porque a gente está falando de contatos de línguas, né? Então, por exemplo, há línguas de sinais emergentes. Dá para estudar, por exemplo, como a cena talvez vá ser influenciada pelo contato com a Libras e vice-versa. Como é que é esse processo de lexicalização? Então, dá para perceber esse processo. É muito curioso, se a gente olhar para as línguas de sinais emergentes, é interessante poder presenciar, testemunhar, documentar esses processos. Então, não são coisas claras e que já estão prontas nas teorias linguísticas, então, interessantes, são possíveis desdobramentos, né, para pesquisa no futuro, e também são úteis para o ensino da Libras, na medida em que a gente formaliza essa gramática. É isso, muito obrigado. Fico aqui, como a gente segue. Água. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Anderson. Nós temos um tempo para perguntas, é um tempo curto, né, porque a gente deu uma atrasadinha para poder começar. Bem, então a gente tem o tempo para perguntas, caso alguém queira
fazer algum questionamento lá no fundo. Você vai fazer a pergunta em português, então pega aqui o microfone. É que eu fiquei curiosa, tenho uma pergunta para o professor Rodrigo. Os sinais que ele usou para exemplificar, que sofriam oralização, o já, só, que são sinais que estão muito relacionados à gramática. Ele observou alguma tendência desse gênero? Você observou alguma tendência desse gênero ou foi só um acaso na escolha dos exemplos? Então, na minha pesquisa, eu não tinha pensado, na verdade, nessas articulações, né, bucais, porque a gente sempre deixava essa parte das articulações bucais de lado, porque a gente sempre olhava para as ações manuais dos surdos. Mas agora a gente ficava numa dúvida, prestando atenção naquilo que foi feito, né, produzido pelos surdos com ação bucal, e a gente caracteriza isso como gramatical mesmo, como, às vezes, é uma única sentença, né, a gente utiliza isso. Então, eles acontecem, inclusive, concomitantemente, a ação bucal com a ação manual. Então, por exemplo, essa lei já foi promulgada, isso acontece concomitantemente. Então, é um aspecto sintático que aparece não só no gênero, mas aparece em várias produções, né? Então, essa articulação bucal, né, essa articulação bucal, ela se dá junto com também as ações manuais, aquilo que é sinalizado manualmente. Então, mas não que mais pesquisas devem ser feitas para poder descrever isso, né, para poder falar sobre os gêneros também, se isso se dá em outros. Eu fiz iniciação científica com a professora Angélica e a gente percebeu a presença do ou, né, das conjunções, né, no caso da coordenação, que elas aparecem às vezes só no mouth, que a gente fala, né, só na boca mesmo, não na mão, a gente não vê a conjunção manual, mas a gente vê que existe na boca o ou, né? Então, que iria de contra essa questão de que talvez pudesse, né, ter esses elementos gramaticais envolvidos, né? Só nessa parte da boca do mouthing e não no sinal, no caso. O mas também, o também. Isso acontece. Não só isso, né? Existem outras pesquisas que trabalham com a questão da parataxe, né, na sintaxe, e são 3 tipos que são mostradas, né? A adversativa, a disjunção e a terceira, conjunção, exato. Então, isso normalmente acaba acontecendo quando a gente está fazendo coordenações de frases, né? Então, a adversativa, a conjuntiva, enfim, todas elas, por muitas vezes, né, tem marcadores de uma troca de frase ou outra, né, de sentença ou outra. Então, tem alguns estudos que mostram que essas conjunções elas acabam não sendo feitas manualmente, mas elas são feitas bucalmente pelas pessoas surdas, né? Então, o mas, o ou, né? Você vai na escola ou você vai ficar em casa, né? Às vezes eu não uso um ou manualmente, mas eu vou fazer esse ou bucalmente, né? Para poder mostrar entre as 2 sentenças que eu estou destacando. Isso é interessante porque na conjunção mas tem um empréstimo também aí do português, só que também gestual, né? Então, tem esse gesto parado, né, que é um mas, que acaba sendo produzido. Tem mais algumas perguntas? Alguém tem mais perguntas a fazer? Na verdade, eu não tenho perguntas, eu só vou mesmo agradecer vocês. Eu teria milhares de perguntas, mas eu faço em outras ocasiões. A gente tomando um café, depois a gente pode conversar algumas coisas. Mas eu queria dizer que eu adorei muito, muito mesmo as 2 mesas. São mesas que falam, né, de línguas de sinais, mas de assuntos bastante diferentes. Mas os 2 assuntos muito interessantes.
Acho que essa mesa é muito importante, vocês destacaram a importância dela no começo, e eu queria reforçar isso. Sendo a representante aqui da Libras Educação de Surdos no IEL, né, me sinto muito feliz de participar desse momento e de ter vocês aqui. Agradeço muitíssimo que vocês aceitaram o convite. Então, é isso, falar que são pesquisas lindas e muito importantes, falar que eu estou bem feliz. Eu e a Lívia estamos aqui bem felizes de ter assistido essa mesa de vocês. Tá? Muito obrigada. E é isso, gente. Vocês se lembram que eu tinha dito que cena, até 1995, as pessoas que utilizam cena nunca tinham tido contato, né, com língua de sinais brasileira. Então, agora o que acaba acontecendo é que existem professores que vão até a comunidade, vão 3 dias durante a semana, são professores de Libras, que não estão indo lá para que a Libra substitua a cena, né? Os surdos jovens que acabam nesse processo de escolarização, que têm mais contato com Libras, que acabam tendo mais contato com Libras, né? Eu publiquei um artigo junto com outros 2 professores, falando a respeito dessa percepção nossa com relação aos surdos de lá, que acabam, os surdos jovens, no caso, né, que estão em contato com a Libras, acabam utilizando tanto Libras quanto cena, né? Então, em cena, a palavra para homem é feita dessa forma, assim, passando no bigode. E a palavra para mulher é assim, com os bicos do peito, né? Alguns dos surdos acabaram achando que essa palavra era um pouco feia de ser utilizado, e aí eles começaram a fazer compostos, utilizando a palavra em Libras para mulher e a palavra em cena para mulher. Então, era mulher 2 vezes, mulher, né? E aí eu perguntava, por que mulher 2 vezes? Mas porque tinham questões relacionadas, né? Um tabu ali cultural de como era ser utilizado, né? Então, lá já existe um certo contato, depois vocês podem ler o artigo que fala um pouquinho desse contato linguístico. Antes da Libras... O que você fez aqui? Antes da Libras no Maranhão... Nenhum deles. Lá em Várzea Queimada não tem nenhuma escola, não tinha nenhuma escola até 1995, por aí. E foi em 1995 que se criou uma escola na comunidade. E aí que os surdos começaram a frequentar, mas os surdos mais jovens, né? Os surdos mais jovens começaram a frequentar e ter contato com língua de sinais brasileira ali. Porque agora tem intérprete nas escolas, é isso? Então, ó, essa é uma questão complicada, né? Porque existem outras pessoas que estão pesquisando exatamente como é que se ensina os surdos que utilizam cena, né? Porque eles utilizam cena, e aí a gente vai interpretar como, né? Porque são 3 línguas ali, a língua dos intérpretes, que é a língua brasileira de sinais, a língua que eles utilizam cena e o português circulando. Então, precisam de mais estudos a respeito de letramento, né? De como isso acontece com essas pessoas ali, mas o que acaba por acontecer é que os surdos mais velhos, eles só utilizam cena,
É muito difícil que eles acabem por utilizar Libras também. Agora, os surdos mais jovens utilizam rede social, enfim, tem mais contato e acabam utilizando mais essa mistura de Libras com cena. Só que é interessante porque eu vou dar um exemplo aqui, que quando eu cheguei em Várzea Queimada, em 2017, eu não conhecia cena, né? Eu não sabia sobre cena. E aí, para o meu grupo, eu falei, ninguém vai usar Libras aqui, tá? Ninguém vai usar Libras, a gente vai usar só uma gestualidade para a gente poder aprender cena. Só que quando a gente chegou lá, um dos sinais, quando você pergunta, você é surdo em Libras dessa forma, para eles, esse sinal para surdo quer dizer ouvinte. Então, eu ouço e falo, que é o contrário do que a gente usa aqui. Então, você perguntava se a pessoa era surda e ele dizia que não. Então, é um falso cognato, né? Agora, em Libras, mãe a gente faz dessa forma, beijando o dorso da mão, e lá isso é namorar. Aí eu perguntava, ela é sua mãe? E aí ele falava, não. Vou beijar minha mãe como? Então, essa era uma questão que mostrava que eram duas línguas distintas, né? Então, qual tipo de influência? Não tem influência nenhuma nesse momento, tá bem? Então, eu agradeço muito aos dois pela apresentação, pela palestra importantíssima que vocês deram hoje. E eu quero também agradecer novamente a Lívia pela organização do GEL e também pelo nosso convite para formar essa mesa. E quero agradecer a todas as pessoas presentes que ficaram até agora, tá certo? Muito obrigada.